Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2020, que prevê mais de 3 bilhões no orçamento municipal, é aprovado na Comissão de Justiça da Câmara. Pela quinta vez, vereadores da Comissão de Saúde constatam paralisação das obras de unidade de saúde do Alto da Torre, na zona norte de Natal. Comércio natalense se prepara para iniciar as contratações temporárias. E aqui no estúdio vou conversar com o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, doutor Erval Sampaio. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta segunda-feira, 21 de outubro de 2019, que começa agora. Olá! O Câmara Repórter começa com informações sobre o trabalho de combate às manchas de óleo que surgem nas praias do litoral potiguar e também do Nordeste. O governo do estado criou um plano de resposta e mitigação de desastres para tratar do derramamento de óleo nas praias que atinge o litoral potiguar. A medida se deu pela formação do Gabinete de Gestão Integrada, o GGI, que é coordenado pelo IDEMA. Entre as ações programadas já nesta semana, a Defesa Civil vai disponibilizar até quarta-feira um cadastro de voluntários online para atuar em possíveis mutirões. Nesta quinta e sexta-feira também será feita a capacitação dos voluntários cadastrados. Já nesta terça e quarta-feira, o IDEMA vai realizar outra operação Mancha Negra de vistoria do litoral potiguar. E em paralelo a esse monitoramento, durante toda a semana, haverá uma nova rodada de orientações aos municípios sobre coleta e armazenamento dos resíduos. Agora vamos aos assuntos da Câmara Municipal com as atividades das comissões temáticas que marcam esta segunda-feira. Começando pela Comissão de Justiça, onde o texto base da Lei Orçamentária Anual do município foi aprovado nesta manhã, durante a Comissão de Justiça. Agora, a LOA segue para a aprovação da Comissão de Finanças, para só então chegar ao plenário da Casa. A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 foi analisada pela vereadora Nina Souza. O texto enviado pela Prefeitura estimou em 3 bilhões 174 mil as despesas do município. O texto veio todo dentro do regramento, dentro da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica, e aí caberá a nós agora fazer a justaposição política de acordo com as demandas que o município precisa. O orçamento ele é disposto na estrutura que o governo entende, mas, claro, a Casa Legislativa, que representa a voz do povo, faz as emendas intercalando recursos, diminuindo de uma pasta para outra, fazendo aquilo que acha que vai melhorar a qualidade de vida do povo de Natal. 2 projetos na área de saúde foram aprovados na Comissão de Justiça. Um deles é de autoria do vereador Preto Aquino, que obriga a Prefeitura a disponibilizar psiquiatras nos 5 distritos sanitários de Natal. O objetivo do nosso projeto de lei é, pelo menos, minimizar a dor daquelas pessoas que carecem de um atendimento do profissional médico da psiquiatria. É evidente o número de pessoas aqui na nossa cidade que procuram diariamente esse atendimento. As dificuldades são imensas, até mesmo para poder renovar a prescrição de uma simples receita. Receita essa que é obrigatória para comprar medicamentos para aqueles pacientes. Então esperamos que a Secretaria, uma vez sendo aprovado nosso projeto, possa organizar dentro dos distritos. Já o projeto da vereadora Nina Souza prevê a criação da Semana de Pactuação de Exames. A matéria visa zerar as filas de espera por exame no município de Natal. A Semana de Pactuação, ela diz o seguinte: as clínicas e hospitais de Natal poderão conveniar com a Prefeitura e naquela semana que a Prefeitura vai determinar, todas as pessoas que têm uma prescrição maior do que 90 dias poderão ir lá diretamente e realizar o seu exame. Isso vai ser extraordinário porque nós poderemos zerar as filas em Natal e toda a demanda reprimida que existe hoje, ela vai acabar. O vereador Luiz Almi foi o relator do projeto de lei do vereador Paulinho Freire. A proposta, que recebeu o parecer favorável na comissão, proíbe o município de conceder incentivos fiscais a empresas envolvidas em corrupção. Como relator, eu entendi que é um projeto importantíssimo, porque você tem que incentivar em todas as instâncias quem presta.
não é? Como é que você vai dar um incentivo a uma empresa que está no meio do lava-jato, né? No meio da safadeza, do roubo? Isso aí a gente tem que dar cadeia para esses cabas de peia. E temos que incentivar o bom empresário, o bom gestor. A reunião foi acompanhada por servidores municipais que atuam como vigias e áreas públicas da capital potiguar. Em pauta, a votação do veto integral do Executivo ao projeto de lei da ex-vereadora Natália Bonavides, subscrito pela vereadora Divaneide Basílio. A matéria altera a nomenclatura de vigia para a guarda patrimonial de Natal. O servidor ele se sente mais valorizado com a mudança de nome. E esse é o primeiro passo para que a valorização do servidor se reflita numa melhor qualificação do seu serviço, né? Numa melhor estrutura do seu serviço. Então a gente não pode fazer com que as coisas se atropelem. O primeiro passo é fazer com que o servidor se sinta valorizado e a mudança de nomenclatura faz isso. O relator do projeto foi o vereador Fúvio Saulo. Ele emitiu um parecer pela derrubada do veto. Somente a substituição do termo vigia, que a prefeitura passe a dignamente reconhecê-los como guarda patrimonial. Isso não vai interferir em nada para a prefeitura, para o executivo, não terá ônus para o executivo. Achamos infeliz esse veto e nosso parecer foi exatamente condizente com o parecer que já tínhamos dado anteriormente. O veto foi derrubado por unanimidade, mas o líder da prefeitura na Câmara, vereador Kleber Fernandes, lembrou que é preciso dialogar com o chefe do Executivo para que, futuramente, essa matéria não seja objeto de uma ação de inconstitucionalidade. Poderá tanto vir uma orientação à bancada do governo quanto à manutenção deste veto, né, pelos aspectos legais e constitucionais apontados e elencados pela Procuradoria-Geral do município, como também, mesmo havendo a derrubada do veto no âmbito do plenário, pode haver uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Poder Executivo, o que poderá levar anos e anos no Poder Judiciário até que isso seja resolvido, que é aquilo que todos nós não queremos que aconteça. O projeto de lei que prevê percentual de compra de livros para pessoas com deficiência em bibliotecas foi aprovado na Comissão de Finanças. Veja também outros destaques. No primeiro momento da reunião, o presidente da comissão, o vereador Dinarte Torres, fez a leitura da ata e, em seguida, passou a deliberação de projetos para a relatoria. Já na pauta de apreciação, o vereador Haroldo Alves pediu vistas do PL, de autoria do vereador Preto Aquino, que regulamenta os horários dos festejos populares de Natal. O poder público está querendo amarrar horário em relação a festejos populares. Ou seja, de 18 até meia-noite, de segunda a sexta, ou sábado e domingo até 1 hora da manhã. Eu acho que, e quem quiser começar de 2 horas da tarde, quem quiser começar de 14, 16 horas, não pode. Isso reduz o comércio, isso reduz o desenvolvimento da cidade e, enfim, reduz tudo que a cidade pode progredir. O projeto da vereadora Júlia Arruda, que estabelece um percentual mínimo para aquisição de livros para pessoas com deficiência visual, recebeu parecer favorável na Comissão de Finanças. O presidente da comissão, o vereador Dinarte Torres, avaliou positivamente a reunião. A comissão, ela está sendo muito objetiva, né? A gente não está deixando que nenhum projeto fique acumulado aqui na Comissão de Finanças. Por isso que hoje foi poucos projetos a serem analisados e também designados os relatores. E pela quinta vez, vereadores da Comissão de Saúde constataram na tarde desta segunda-feira a paralisação das obras da Unidade de Saúde do Alto da Torre, na Zona Norte de Natal. Veja como foi a fiscalização. A construção da Unidade Básica do Alto da Torre foi iniciada em 2016, com o objetivo de atender aos moradores de 8 bairros da Zona Norte de Natal, que atualmente precisam se deslocar até a UBS de Pajuçara para tentar conseguir um atendimento. Nós somos 8 comunidades abandonadas pela área de saúde. Nós não temos aonde se consultar. Uma mãe de família, um pai de família, se empresário de consultar ou consultar um filho, tem que tentar tirar uma ficha, passar 8 dias esperando para ir para Pajuçara,
que é longe daqui, vocês devem conhecer Pajuçara, que é longe daqui, e muitas vezes essa mãe de família, esse pai de família, não tem o dinheiro da passagem, sai com criança pequena, mãe grávida, com a criança no braço, para tentar consultar o filho, e muitas vezes chega lá, diz que o médico não veio. A mãe de família volta sem ser atendido. Desde 8 de julho de 2018, as obras estão paralisadas e a comunidade não tem a menor expectativa para o final da construção. Há 8 meses, o prédio inacabado serve de moradia para 3 famílias que viviam nas ruas. Quem entra no interior da obra se depara com muita sujeira e mau cheiro. A situação não está pior porque moradores da área se uniram em mutirão para retirar o lixo que estava acumulado. A gente reuniu toda a população aqui porque a gente estava com muito problema de rato, barata, inseto. A gente se reuniu, conseguimos tirar o lixo todinho, a Urbana veio e fez a limpeza porque a gente já não estava aguentando mais conviver com muito lixo, moradores de rua trazendo lixo e depositando aqui dentro. E o problema estava ficando cada vez pior, né? Que a gente não tem o nosso atendimento básico de saúde, né? Aí tudo que a gente quer é que as autoridades tomem ciência desse prédio que está aqui abandonado, que já faz muito tempo que a gente está sofrendo. Durante a visita, membros da Comissão de Saúde entraram em contato com o coordenador do Departamento de Projetos e Estrutura da Secretaria Municipal de Saúde sobre a retomada das obras. A resposta obtida não foi muito animadora, como destaca a vereadora Carla Dixon. Foi solicitado um processo licitatório de urgência por parte da Secretaria Municipal de Saúde para a conclusão, haja vista que tem um prédio enorme, um prédio já precisando apenas de acabamento e sendo saqueado. O processo, todo o material elétrico foi colocado e já foi furtado, né? Então isso é dinheiro público que está sendo jogado aqui. E a Secretaria Municipal de Saúde ela tem essa consciência. Então, foram ao Ministério Público, mas nada foi possível lá. Não quiseram dar documentação de urgência, de emergência, algo que respaldaria o Executivo de realizar um processo licitatório emergencial. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, o presidente da Comissão de Saúde, vereador Fernando Lucena, disse que não vai desistir e que tomará as providências necessárias junto aos órgãos competentes. A gente faz um apelo ao prefeito, ao secretário de saúde, para que resolva esse problema aqui. Essa obra não pode continuar do jeito que está. Sob pena, daqui a pouco, a gente enterrar aqui 1.200.000, 1 milhão. Esse é dinheiro público, tem dono. E a gente precisa, a população precisa dessa obra. É urgente, porque as pessoas saem daqui para Pajuçara, uma senhora, para uma consulta, quando consegue, por ser área descoberta. Então a gente discute isso, está na Câmara um projeto de área descoberta e é preciso que a gente resolva esse problema, senão nós vamos ver o caos tomar conta da saúde de Natal. Veja também os destaques da reunião da Comissão da Educação. A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência, Tecnologia e Inovação teve sua reunião regular nesta segunda-feira, quando foram aprovados 7 projetos e 14 encaminhados para a relatoria. Tivemos a oportunidade de examinarmos 7 projetos, né, e aprovamos, e 14 projetos nós designamos relator. Então, nós, na próxima reunião, evidentemente, deveremos contar com parte desses projetos já relatados para que a gente possa apreciá-los. Entre os aprovados, projeto do vereador Robson Carvalho, que cria a campanha Doadores do Futuro, para estimular pais, alunos, professores e servidores da rede pública municipal a se tornarem doadores. Nós temos ciência que o banco de sangue aqui do nosso município, não só no município, como todo o estado, é escasso. Então esse projeto visa estimular jovens que serão poderão ser futuros doadores, né, a partir dos 18 anos, assim como também familiares e funcionários das escolas, professores, através de palestras e através de rodas de debate estimulando a doação de sangue. Um dos bairros mais tradicionais da Zona Sul, da Candelária, terá instituído o 5 de abril como seu dia municipal. O projeto, de autoria do vereador Franklin Capistrano, foi aprovado e teve relatoria do vereador Bispo Francisco. Um bairro que as pessoas lá têm paixão por aquele bairro, quem mora ali tem história. Então a gente não tinha como dar parecer contrário a essa história de Candelária que realmente enaltece a cidade de Natal.
Ao fim da reunião, o vereador Fúvio Saulo trouxe à comissão o assunto relativo ao fechamento da escola do 4º centenário, que encerra suas atividades ao fim deste ano. Os parlamentares decidiram visitar a Secretaria de Educação para saber como os quase 700 alunos serão atendidos no próximo ano letivo. A UNP, que é o prédio que é utilizado na Floriano Peixoto, ela vai fechar aquela unidade e, consequentemente, a prefeitura não poderá mais utilizar aquele espaço para os estudantes do 4º centenário. São 680 alunos, diversos profissionais envolvidos, e a prefeitura ainda não apresentou uma solução para que desses 680, 120 ainda estão fora de sala de aula no ano que vem. E eles vão fazer um movimento, uma caminhada, quinta-feira, a partir das 14h30 para sair às 15h, de frente ao 4º centenário até a prefeitura, para que o prefeito também se sensibilize e tome conhecimento do tamanho desse problema. E agora uma boa notícia para as mulheres gestantes, é que a partir de agora elas terão o direito de levar doulas às maternidades públicas e privadas do Rio Grande do Norte. A lei, sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado, prevê multas em caso de descumprimento por parte das unidades de saúde. As doulas são profissionais que prestam assistência durante a gravidez e também no momento do parto, por livre escolha da mãe. Isso tudo para estimular o parto humanizado. E ainda falando sobre a saúde da mulher e direitos das mulheres, a Câmara Municipal de Natal realizou nesta segunda-feira a abertura de uma programação especial voltada ao Outubro Rosa. Entre as atividades, a realização de mamografias para as servidoras da instituição. A Câmara Municipal de Natal amanheceu o dia assim. Uma ornamentação para dar início à programação do Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e o tratamento do câncer de mama. Durante a semana, a Casa do Povo está ofertando à população uma série de serviços gratuitos, entre eles um mutirão de mamografias, realizado em parceria com o Grupo Reviver. A unidade móvel do Grupo Reviver vai estar aqui na Câmara Municipal de Natal até a próxima quarta-feira. Neste período, a expectativa é de que sejam realizados mais de 200 exames gratuitos de mamografia. Nós estamos com o carro de mamografia fazendo 70 exames por dia. Distribuímos a ficha às 7 da manhã para fazer 70 exames por dia. Mulheres a partir de 40 anos, de 40 a 70 anos. No mês de outubro, essa semana, nós não estamos exigindo requisição médica. Então, basta trazer o cartão SUS de Natal, comprovante de residência e identidade. Dona Neide veio lá da Praia do Meio para fazer a mamografia. Essa é a 4ª vez que ela realiza o exame. É prevenção, né? Se todas as mulheres tivessem a oportunidade de fazer para prevenir, não existiria tanto câncer de mama. O que achou da iniciativa da Câmara Municipal de Natal com o Grupo Reviver? Ótimo, viu? Tá de parabéns, tanto a Câmara como o Grupo Reviver. E a atenção que dá às pessoas, a acolhida. Além do mutirão, a Casa do Povo montou um salão de beleza improvisado. Por lá, a mulherada tem serviços de manicure, corte de cabelo e maquiagem. A autoestima top. Tá gostando do que está sendo feito até o momento? Estou amando. Estou tendo um dia de Lady. Vim fazer a mamografia e não esperava ter essa turma boa, né, como vocês e as profissionais. Saindo daqui renovado, um dia especial. É verdade, é. Vai sair daqui todo bonita. Tá feliz? Demais, demais, demais mesmo. Essa é a primeira vez que a Câmara promove nas dependências da casa um mutirão de mamografias. Durante todo o mês de outubro, fizemos várias ações aqui, através das parlamentares mulheres e da frente parlamentar também. E hoje nós estamos culminando aqui com a unidade móvel de mamografia, que com a parceria pela primeira vez feita pela Câmara com o Grupo Reviver. Vai ser toda uma programação voltada para a valorização do servidor e também será aberta ao público. Mas nós queríamos a participação maciça das servidoras da casa para que a gente pudesse ficar marcado o Outubro Rosa na nossa agenda e que todos os anos nós possamos renovar essa parceria que é tão importante
para a saúde da mulher. Um dia especial no qual nós estamos reunindo pessoas de todas as regiões de Natal, as mulheres, e estamos aqui felizes porque a Casa do Povo está fazendo aqui a sua parte em relação à cidadania, no aspecto de levar também aquelas pessoas mais carentes para terem a oportunidade de fazer o exame de mamografia, e isso é muito gratificante, é mais uma vitória, é mais uma parceria de sucesso que estamos realizando. A campanha deste ano tem como público-alvo as servidoras da casa e dos gabinetes. Oportunidade de valorizar a saúde física e emocional das mulheres. Hoje a gente está aqui celebrando a vida, né? Essa parceria linda com o Grupo Reviver, o tomógrafo aqui, né? Que a gente teve esse prazer de receber o tomógrafo, e esse tomógrafo está inaugurando hoje aqui na nossa casa, né? E além do tomógrafo, a gente está tendo algumas ações para os nossos servidores, né? Essa ação de qualidade de vida, de autoestima, de valorização, de humanização. E agora uma notícia para quem está à procura de emprego. É que faltando pouco tempo para as comemorações de fim de ano, os setores varejistas do comércio natalense se preparam para começar as contratações temporárias. É hora de começar a deixar currículo nas empresas. O Natal é somente daqui a 2 meses, mas o período de contratações extras já começaram a movimentar as lojas para as vendas de fim de ano, principalmente no comércio. Algumas lojas já começaram a receber currículos, como explica o empresário Ricardo Henriques. Esse ano, ele pretende contratar de 3 a 5 funcionários. A gente já está recebendo currículo e já está fazendo as contratações temporárias, né? Para o final do ano, a gente analisa o currículo e, dependendo do que acontecer, a gente já contrata. É inegável que o trabalho temporário abre muitas portas para os profissionais em início de carreira. E quem se destaca tem a chance de ser efetivado. É o caso de Andréia Tolosa, que viu no trabalho temporário uma oportunidade para conseguir seu primeiro emprego. Ao final do contrato de 3 meses, ela conseguiu a tão sonhada efetivação na vaga. Eu fiquei muito feliz, né? Porque tem tantas coisas que nós queremos comprar, pagar. Então saber que você todos os meses vai receber aquele dinheiro e pode fazer algo que você tanto quis fazer, e sabendo que hoje no mercado tem tantas pessoas querendo uma vaga que você lutou para conseguir. Então foi muito bom para mim. A gente recebe bastante, de 30 até 40, 50 currículos durante esse período. Havendo a qualidade no perfil do funcionário, a gente com certeza é efetiva após o período temporário. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, até o final do ano serão geradas mais de 3.000 vagas extras no Rio Grande do Norte, 1.750 somente em Natal. Ele ainda destaca a importância do trabalho temporário e fala que aproximadamente 1/4 dessas pessoas serão efetivadas. Algumas dessas vagas acabam sendo efetivadas lá em janeiro, quando acaba esse período de vendas natalina. O empresário decide aumentar a sua equipe ou trocar alguém da equipe, ele acaba aproveitando esses temporários. Uma outra vantagem é uma remuneração, ou seja, 2, 3 meses recebendo uma remuneração para quem está aí no mercado de trabalho. E ainda tem mais vantagens, ou seja, lá na frente, quando aquela empresa precisar de alguém, lá em maio, junho, julho, não importa quando, tá? Vai lembrar daquele temporário que se destacou, vai dizer, chama lá aquela pessoa que trabalhou aqui com a gente no final do ano passado, que fez um trabalho tão bacana, para a gente efetivar ele aqui na empresa. E ainda tem mais uma vantagem, mesmo você não sendo efetivado na empresa que você trabalhou, né, isso aí vai servir para o seu currículo, que com certeza vai ajudar lá na frente a conseguir uma vaga de emprego numa empresa, né, que não é a mesma que você trabalhou. E você vai ver a seguir uma entrevista com o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, doutor Erval Sampaio. O Câmara Repórter volta já, não saia daí.
Repórter está de volta e nós recebemos aqui no estúdio o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, Dr. Erval Sampaio, que em dezembro vai ministrar cursos presenciais sobre a reforma partidária e as eleições de 2020, mas também já tem disponível conteúdo online. E é sobre esse assunto aí e outros para a gente conversar. Doutor Erval, seja bem-vindo. Uma satisfação enorme estar aqui com você mais uma vez na TV Câmara, em especial nesse programa Câmara Repórter. Como você bem destacou, em que pese ter me apresentado, eu não posso deixar de ser presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, né? Nesse tema específico, eu falo muito mais como estudioso do direito eleitoral, como professor. É cada vez mais, com todo o respeito que eu tenho aos deputados e senadores, tenho dito na cara deles, a gente vendo ano a ano de eleições, eles mexendo muito para facilitar a continuidade deles no poder. Impressionante. É a estrutura do poder pelo poder. Só se mexe para isso. A gente não tem verdadeiramente na prática, o que eu chamo a atenção, uma reforma do sistema político. Eu queria que você, como jornalista, ou qualquer um que quisesse debater comigo, me dissesse na essência o que é que dessa reforma de 2020, a gente tentando espremer aí, vamos aqui bater um pouquinho o papo sobre isso, a gente tira de concreto, de mudança. Vamos tirar muito pouco. Tá certo, então. Então, já falando sobre essas mudanças, o que é que vem aí do ponto de vista eleitoral para 2020, para que os candidatos, né, os advogados eleitorais também fiquem atentos? Pronto, vamos lá. O que é que a gente tem de mudança de 2020 mesmo, né? Mudança para valer aí, vamos dizer, das eleições municipais, para os pretensos candidatos a vereador, e aqui nós estamos na Casa do Povo, não é? Para os candidatos também a prefeito, para as eleições de 2020. Uma mudança que deveria, na minha ótica, já ter valido para as eleições de 2018, só vai valer agora para as eleições de 2020. E olha o que eu estou dizendo aqui na TV Câmara de Natal. Pode ser que mudem para a eleição de 2022, porque quando é para mexer no umbigo dos próprios deputados, é impressionante, né? Porque os senadores aí, no caso, a eleição é majoritária. Não vale, é a questão das coligações. Agora, senhores pretensos candidatos a vereadores, em especial vereadores, aqui nós vamos destacar, prefeito não está, porque a coligação pode ser mantida para o sistema majoritário, vocês não poderão mais se coligar. Então, isso é uma mudança que já foi avançada para trás, ou seja, foi de antes, mas que só está valendo agora para 2020. Então, vocês têm que se organizar. Se organizar, inclusive, com a questão do prazo. Não só o prazo de abril, você tem que se organizar estrategicamente com o partido que você já é filiado. Tem que ter a filiação de pelo menos 6 meses, eu digo pelo menos porque o estatuto do partido pode, evidentemente, estabelecer um prazo maior. Você tem que se organizar antes, porque se você não fizer uma nominata boa, e se você for cumprir só o que está estabelecido na lei, pode ser que você não consiga fazer a quantidade de vereadores que você pensa, porque agora só pode ter, sempre para as eleições proporcionais, 150% do número de vagas. Tem que se obedecer àquela questão do sexo, claro que a gente sabe que a dificuldade é a questão das mulheres, nós temos que estimular a participação das mulheres. Mas o senhor acha que os partidos dão realmente esse espaço? Tem que dar, nós temos que mudar isso. Eu sou, inclusive, favorável, tenho sido muito duro, tenho sido criticado, eu sou favorável para essa questão das mulheres. Nós deveríamos ter a ocupação efetiva de 50% dos cargos para as mulheres. E aqui no caso vereadores, 29, como é 29, vamos dividir por 2, eu nunca fui bom de matemática, vai ter que ser 15, na minha opinião, deveria ser necessariamente eleitas 15 vereadores, uma a mais, para compensar, tendo em vista que, infelizmente, a gente já tem aí muito mais homens do que mulheres, quando a população é muito mais mulheres do que homens no Brasil inteiro, mas a legislação não é assim, não se chegou a tanto. A legislação fala de 30% que tem que se candidatar de cada sexo. Mas qual é a novidade agora? O partido político vai ter que necessariamente, e vai ter que utilizar
efetivamente 30% do que recebe para as candidaturas femininas. Isso é talvez um avanço, mas mesmo assim, olha o dado estarrecedor que eu vou trazer aqui para o telespectador da TV Câmara de Natal. Se nós continuarmos nesse mesmo ritmo, por isso que eu sou ousado em propor essa evolução para as mulheres, sabe quanto tempo, segundo os estudiosos, os cientistas? 164 anos. Será que nós vamos ter que esperar tudo isso para que a gente tenha na prática uma efetiva paridade entre mulher e homem? Eu acho que a legislação foi até tímida. Eu sou muito mais ousado do que isso. Então são mudanças pequenas no meu sentido. Outra mudança interessante em termos de prestação de conta, a parte relativa a advogados e contadores, tanto do fundo eleitoral da campanha, que é um novo fundo, que está lá limitado, né, juntando tudo, só foi feita uma atualizaçãozinha, não se aumentou como se defendeu, né, junto com o fundo partidário. Na realidade, tanto em um quanto o outro vão poder se utilizar, independente do limite, para pagamento de advogados e contadores. Claro e evidentemente que nós vamos ter que ver o que é efetiva defesa do processo eleitoral propriamente dito, ou do próprio partido. São muitas as informações a respeito dessas mudanças, por isso mesmo, o senhor, em companhia também com o doutor Daniel Monteiro, estão... Com o professor Márcio Oliveira, certo, né? Estão esses cursos todo no novo eleitoral. Isso mesmo, com esse curso, como é que as pessoas podem fazer para ter acesso? O senhor já deu aqui o site, é tudo por lá? Então, tudo por lá, para facilitar, né? Claro, eu dei só algumas das mudanças, né? Você vai ver lá no nosso curso, né? Meu e do Daniel, meu e do professor Márcio São quantas Oliveira, horas? Diversas. Fizemos cursos pequenos para facilitar, principalmente os dirigentes partidários, né? Os próprios vereadores, as pessoas envolvidas da comunidade política. O meu e do Daniel, 2 horas, e o meu e do professor Márcio, 3 horas. Então são cursos pequenos, cursos rápidos, que você vai sair totalmente atualizado, certificado, uma parceria com Daniel Rei, professor. Você entra no nosso site, aí está na legenda, novoeleitoral.com. Além disso, teremos cursos presenciais já marcados em Mossoró, 9 de novembro, e também em Natal, data provável em Natal, 7 de dezembro. Agora, mudando um pouco de assunto, não posso deixar de falar nesse tema que tem sido polêmico na carreira jurídica e também em outras áreas, que se trata da lei do abuso de autoridade. É uma lei que ainda vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2020, mas já tem dado o que falar por algumas alterações de sentenças que já têm sido tomadas com base nessa lei, doutor Erval. O que é que muda para o judiciário? Como é que é encarada essa lei? Eu queria começar aqui com você rebatizando essa lei. Essa lei está todo errado o nome dela. Se você me permita, é um assinte, com todo respeito, e quem quiser debater comigo aqui ou em qualquer lugar eu debato. Já chamei, com todo o respeito que eu tenho, a Ordem dos Advogados do Brasil para um debate, chamei outros profissionais e quero conversar. Eu sei que tem problemas, eu sei que tem excessos, inclusive faz parte, excessos em todas as profissões tem. Tá? Mas possíveis excessos de colegas meus juízes, promotores, procuradores e outras autoridades que combatem a criminalidade não podem ser confundidos com essa lei que está aí. É isso que as pessoas têm confundido. Então essa lei, para mim, eu a chamo de lei da impunidade. Não só eu, representando a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, mas a nossa querida Associação dos Magistrados Brasileiros e todas as outras associações. Essa lei, quem vai sentir com ela, infelizmente, é a população brasileira. Por quê? Porque é uma lei que, infelizmente, criminaliza o exercício normal da atividade do magistrado em específico. É um absurdo, é uma teratologia. Hoje mesmo conversava com uma magistrada que me disse: eu vou ver, quando a lei entrar em vigência, como a jurisprudência vai analisar essa lei absurda, genérica, expressões que o direito penal não admite, que criminaliza, ou como um colega, juiz federal fantástico nas nossas movimentações, acho que a TV Câmara deve ter cobrido, disse, doutor Walter Nunes, um direito penal esquizofrênico. Vamos esperar como é que a jurisprudência sinaliza isso, e ela mesmo disse: eu vou me aposentar, se for o caso. Porque para você estar trabalhando e correndo o risco de, ao trabalhar normalmente, você ser processada
e podendo, em tese, até ser preso, é um absurdo. Mas você está defendendo que possíveis excessos não se faça nada? Não, pelo contrário. Quer fazer uma lei? Vamos fazer do modo correto, que no mundo inteiro se faz uma lei penal, tipificando em concreto, tipificando, trazendo quais são as condutas que você pode, evidentemente, exteriorizar em concreto. O que aconteceu, e aí vou deixar à vontade para você quiser fazer mais perguntas, foi de modo muito claro, e digo e não tenho medo, e quem quiser reiterar e passar para frente, foi uma retaliação clara dos deputados e senadores, logo após a busca e apreensão na casa do líder do governo, senador Fernando Bezerra, que olha que a ironia e a incoerência, defendendo o governo que vetou parte dessa lei, rebatizada com o nome Lei da Impunidade, sequer defendeu o próprio ato do governo, que o governo vetou, foi querer trazer o lado pessoal dele, de ofendido, de atendido por uma lei. A própria mesa do Senado questionou no Supremo Tribunal Federal e o ministro Celso de Mello chancelou, porque nenhum poder, nenhuma autoridade pode estar acima da lei, e chancelou o ato de busca e apreensão e de possível, evidentemente, entrada no Senado Federal, porque ninguém, repito, está acima da lei. Um ato de retaliação. Os deputados que subiram à tribuna também na época. Então, que a sociedade potiguar cobre, inclusive dos deputados aqui e senadores. Aqui só teve um senador que teve coragem de ser contra a lei da impunidade. Foi o senador Stevenson. Na realidade, a senadora Zenaide, 2 ou 3 pontos, ainda votou favorável. Uma evolução, agradeço a senadora, e o senador Jean, não. E os deputados, somente o deputado, 2 deputados em específico, o deputado General Girão e o deputado Rafael Mota, todos os outros, não é? Infelizmente, não analisaram bem e devem ser cobrados, sim, pela população. Nós estamos aqui na Casa do Povo para cobrar essa posição. Mas essa lei, dentro da atividade jurídica, ela vai gerar, o senhor acredita mesmo, pelas suas colocações, mais conflitos para a atividade do juiz? Estou muito preocupado. Poderá haver muitos questionamentos por parte de advogados, de réus? Estou preocupado. Primeira coisa que nós fizemos, já questionamos no Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que tem que dizer se ela é inconstitucional ou não. Para mim, ela é inconstitucional em vários sentidos. Já questionamos, está lá com o ministro Celso de Mello, esperamos que ele defira a liminar, aplique o artigo 10, que é uma questão técnica, enfim, está lá. Agora, o que me preocupa? Primeiro é que, sem entrar em vigência, alguns juízes, como você disse, já estão aplicando. Cada juiz é uma cabeça, ele vai subjetivamente pensar, nós estamos preocupados com isso, porque estão retirando a independência do alto ato de julgar. Tem os recursos, se você não concorda com as decisões dos juízes, recorra, meu amigo e minha amiga. Tem juiz que pode abusar? Tem sim, não estou avalizando aqui todos eles não. Entre com as medidas recursais cabíveis, denuncie ele. Denuncie na corregedoria, na ouvidoria, no CNJ, onde você queira. Mas não queira que 2, 3 juízes, 3, 4 procuradores, ou quem quer que você ache, faça com que todos os juízes brasileiros paguem de um modo desse absurdo, de uma vingança dessa que os deputados e senadores colocaram, e quem está pagando mais uma vez o preço por isso é a sociedade brasileira. Doutor Erval, agora outro assunto também em pauta no Poder Judiciário, mas do ponto de vista nacional também, diz respeito à votação que o STF deve concluir essa semana sobre o entendimento da prisão em segunda instância. Como não é sei que se ele avalia? conclui, viu? Não sei se ele Bom, conclui. pelo menos vai começar a votação, mas começar, né? Ivaldo, Porque são os votos declarados, essa semana, demorados, mas começa essa semana. Começa essa semana, a sessão extraordinária. O Supremo e os outros tribunais têm que começar a sedimentar a sua jurisprudência. Entendo claramente que a Constituição não assegura esse absolutismo todo na compreensão da presunção de inocência. Pelo contrário, a revisão que é feita pelos tribunais superiores é a revisão dos enunciados jurídicos. E os possíveis excessos que acontecem também podem ser revistos pelos habeas corpus. Então nós temos que interpretar não só com a ideia da própria sociedade, nem querer aplacar o possível clamor público, não. É porque, indiscutivelmente, a Constituição garante essa interpretação consentânea que o Supremo fez. E espero que mantenha. Espero que mantenha agora. Se mudar,
Espero também que não fique mudando, remudando. É impressionante. A gente fica nessa celeuma. E uma coisa esse também tem que ficar claro. E a gente não pode fulanizar os processos. Aqui tem uma mania de fulanizar os processos. O processo realmente não deve ter capa, deve ter conteúdo, acabar com isso. É um processo que deve ser julgado a partir dos direitos e garantia fundamental, da análise objetiva da Constituição, a análise do que está lá, o STF é o guardião da Constituição. É isso que eu espero, que os ministros sejam sensíveis. O Supremo Tribunal Federal tem feito esse serviço, tem feito bem. Eu não quero entrar no mérito de algumas decisões. A gente precisa ter segurança jurídica. O que eu realmente repudio é essa insegurança, que muitas vezes a gente não pode mais tolerar. Que o Supremo diga o que é constitucional, que o STJ diga interpretação do que vale nessas dissídios jurisprudenciais da lei federal, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, e a comunidade, a gente possa avançar com segurança jurídica, é o que todo mundo quer. Também não poderia deixar de perguntar sobre uma avaliação do Conselho Nacional de Justiça, que foi divulgada no mês de setembro, a respeito do desempenho do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que está nesse levantamento, né, Justiça em Números, apontando que o Tribunal de Justiça aqui, o Judiciário Potiguar, é o terceiro mais caro dos tribunais de menor porte e, por outro lado, o que é ruim também, que seria o terceiro menos eficiente. Como é que o tribunal, enfim, a associação recebe essa avaliação que vem de uma instância superior da justiça? Veja, primeira coisa que tem que ficar claro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ele fala por ele, tá? A Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, eu falo por ela. Fui eleito legitimamente, então eu falo por ela. O tribunal é que deve enfrentar, no meu modo de pensar, do modo democrático, constitucional, respondendo essas críticas e explicando. Agora, eu falo pelos juízes e explico a você e à sociedade potiguar de modo muito claro, de modo muito objetivo, que para a gente poder cumprir bem a prestação jurisdicional, de um modo geral, a gente tem cobrado e cobrado forte do tribunal as condições mínimas estruturais de trabalho. Inclusive, temos cobrado junto, inclusive, a atores externos, como ao Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Para que a gente possa cumprir as metas de produtividade do Tribunal de Justiça, do próprio e do CNJ, precisamos dessas condições mínimas. Precisamos, por exemplo, que a resolução 219 do próprio Conselho Nacional de Justiça, que trata da equalização da força de trabalho, saia do papel. Que a gente tenha a almejada readequação orçamentária que nós fomos lá cobrar. Por isso que aí sim, se você dá aquelas condições, pelo menos mínimas, para os magistrados, e você pontualmente vê um ou outro magistrado que possa não estar, evidentemente, cumprindo de modo satisfatório, aí sim é caso isolado. Enquanto o tribunal não apontar isso, apontar onde é que estão esses pontos de gargalo, esses problemas, porque de um modo geral, eu tenho visto e tenho apontado problemas estruturais nas condições de trabalho dos magistrados, nas condições estruturais de um modo geral. E isso leva, são essas evidentemente, que implicam? Como, por exemplo, a questão de assessoria. Nós precisamos, inclusive vocês na Câmara Municipal sabem, que os vereadores, por exemplo, nós estamos na Casa do Povo, tem um sem número de assessores para trabalhar, para cumprir bem, e precisam dessa estrutura mínima para trabalhar. Então, nós estamos cobrando essa assessoria para que os juízes, com a quantidade muito grande de processos que tem, cada vez mais aumentando, inclusive com a redistribuição de competências que nós tivemos nos últimos anos de lá para cá, que a gente possa ter essa distribuição orçamentária que tem entre o segundo e o primeiro grau, que é o que trata essa resolução, a gente possa ter uma melhor estrutura, por exemplo, esse assunto e diversas outras. E é isso que a gente está pedindo. Pedindo, de um modo geral, para que o tribunal veja essas condições estruturais. E se tem alguns defeitos, que ele aponte, o próprio tribunal aponte. Ok, então eu conversei aqui com o juiz Erval Sampaio, professor também, universitário, e presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, da AMARNE. Doutor Erval, muito obrigada aqui pela sua participação e seus esclarecimentos. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Muito obrigada.
E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira. Tchau.